Verdade. Ok. Nós vamos falar sobre oração. Eu pretendo ser bem prático, que Deus me dê graça. Afinal de contas, são dicas, e são dicas práticas para que você saia daqui equipado para conseguir segurar a maioria das coisas que você ouviu e que você está ouvindo, vão depender de você praticar algumas coisas na sua casa. Então, é muita informação, é muito conteúdo. E essa palavra é uma palavra simples, mas talvez seja a palavra mais útil para a gente aprender a progredir na revelação que o Senhor tem compartilhado conosco aqui durante todos esses dias. É um desafio muito grande falar sobre oração. Eu não sou satisfeito com a minha própria vida de oração, eu não conheço quem seja, e é sempre um aprendizado e é sempre um desafio muito grande falar desse assunto de oração, tendo tantos gigantes de Deus na história da igreja. Mas que o Senhor nos dê graça e que Ele possa nos ajudar de forma bem prática aqui nessa tarde, ok? Uma coisa muito importante é a gente pensar. Deus está levantando uma companhia de precursores, e a gente tem ouvido falar isso aqui essa semana, durante todos esses dias. Mas uma coisa que a gente precisa ser responsável é com aquilo que o Senhor está comunicando e nos submeter à palavra que Ele tem liberado para a nossa vida nesse tempo. Então, há 10 anos atrás, Deus usou o irmão Mike Shea para liberar essa palavra em todo o Brasil, de que o Senhor estava levantando uma geração de João Batista, uma geração de nazireus. Mas me parece que, de alguma forma, essa palavra não foi tratada com muita sobriedade. Nós pulamos, nós cantamos as canções, nós compramos os CDs, nós vestimos as camisetas de conferências, mas poucos da nossa geração se dispuseram a ir para o deserto. João Batista, quando recebeu a palavra profética sobre a sua vida, os historiadores dizem que ele passou cerca de 18 a 20 anos no deserto, sendo modelado pela palavra de Deus, até que ele fosse manifesto a Israel com a palavra profética. Então, simplesmente ouvir mensagens de que somos a geração precursora, ou geração João Batista, como você queira, não vai nos transformar nisso automaticamente. Existe um paradigma, o paradigma é João, e João é um homem que foi para o deserto. O que seria ir para o deserto hoje? Ir para o deserto fala a respeito de achar um espaço na sua vida onde não temos mais nada, só Deus. O que tem no deserto, a não ser pedra, terra, calor e Deus. Então, eu creio que o Senhor está fazendo isso nesse tempo. O livro de Oséias, no capítulo 2, versículo 14, diz que o Senhor está atraindo a noiva para o deserto e que Ele vai falar ao coração dela no deserto. E Ele está fazendo isso de propósito, porque Ele sabe muito bem que essa noiva é muito tendenciosa em procurar outros amores. Então, Ele está atraindo essa igreja para um lugar onde não tem mais nada, só Ele. E nesse lugar, Ele vai conquistar ou reconquistar o nosso coração. Então, Lucas 1,80 diz que João Batista crescia em espírito no deserto. E é esse o estilo de vida que o Senhor está nos convidando. Desenvolver a nossa vida no espírito. E eu quero, de alguma forma, contribuir com vocês hoje com coisas bem práticas. Então, na primeira parte, eu quero lançar alguns valores e depois nós vamos conversar sobre algumas coisas mais bem objetivas que a gente pode desenvolver. Ok? Primeira coisa, na apostila aí, qual que é a página mesmo? 95. Por que é importante ter uma vida de oração pessoal e diária? Vamos olhar 1 Pedro 2, versos 4 e 5. Chegando-vos a Ele, a pedra viva, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Repete comigo assim: casa espiritual. Pedras vivas. Casa espiritual.
Amém? Para sermos o quê? Um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é que, para ser um sacerdote, tem uma palavrinha pequenininha e chave: chegando-vos a Ele. Esse é o requisito. Também ficar ouvindo que somos sacerdotes não aperta um botão e nos faz ser sacerdote. Então, o requisito, o pré-requisito para um ministério sacerdotal é se achegar ao Senhor, em intimidade, em devoção, derramar o seu coração diante dele. Isso é o pré-requisito para você ser um sacerdote. Mas por que seria tão importante ter uma vida de oração individual e diária? Esse texto está falando de dois funcionamentos, de um coletivo e de um funcionamento individual. Ele está falando a respeito de pedras vivas. Quem são as pedras vivas? Todos nós. E ele está falando de uma casa espiritual. E ele está dizendo que essa casa espiritual, um coletivo, é edificado na medida que cada pedra se achega à pedra viva. Ou seja, a nossa vida individual de oração compromete o coletivo. Durante muito tempo, na igreja evangélica, as pessoas passavam a semana inteira como se Deus nem existisse. E no domingo à noite, a responsabilidade do ministro de louvor de conduzir elas até o Santo dos Santos. Passam a semana inteira como se Deus não existisse. Mas no domingo, responsabilizam os líderes, seja o pregador ou o ministro de música, de conduzi-las à presença de Deus. E nós precisamos entender que, se nós não desenvolvermos essa vida de se achegar a Ele individualmente, nós vamos comprometer o coletivo. Nós temos uma mania muito estranha de ficar analisando as coisas sob a perspectiva coletiva, e dizer: a igreja não é gloriosa, a igreja não é santa, a igreja não é isso, e a gente sempre coloca na conta do coletivo. Mas o coletivo está ruim porque o individual está ruim. Então, nós precisamos começar a assumir as nossas responsabilidades. Então, a importância de uma vida de oração individual e diária é porque a sua devoção vai cooperar com a formação da casa de Deus. O termo que Pedro usa, casa espiritual, é casa pneumática, uma casa que é guiada pelo Espírito Santo, através do funcionamento sacerdotal de cada pedra conectada a cada pedra. A sua vida individual de oração coopera com o avanço do plano de Deus coletivo na terra. Então, essa é a primeira importância de desenvolvermos uma vida pessoal e individual de oração. Se você for em Efésios 2, 21, 22, diz assim: nele quem? Em Cristo, o edifício inteiro, o coletivo, cresce para ser templo no Senhor, no qual também vós, cada indivíduo, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mais uma vez, a sua edificação espiritual vai cooperar para a construção de uma casa, para que o Senhor possa habitar em nosso meio. Amém, irmãos? Segunda coisa, por que é importante desenvolvermos uma vida pessoal de oração? Mateus capítulo 6, vamos olhar. Verso 6. Segunda coisa, porque é um mandamento, e esse mandamento, cumprir a vida de oração, nos leva à maturidade. Então, Mateus 6 diz assim: mas tu, quando orar, entra no teu quarto, fechando a tua porta, e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê o que é secreto, te recompensará. Então, é um mandamento. Jesus não disse: quando você orar, você entra no teu quarto. Se orar, se você for orar, se talvez decidir um dia. Ele está falando, quando orar, porque fica subentendido que todo discípulo iria desenvolver uma vida de oração.
Esse texto está inserido dentro do Sermão do Monte. E lá no capítulo 7, nos últimos versículos do Sermão do Monte, ele diz que quem construir a sua vida baseada em obediência naquele mandamento, daquilo que ele está pregando no capítulo 5, 6 e 7, vai estar construindo uma vida espiritual robusta, em cima de uma rocha, de maneira que podem vir provações e tempestades e você não vai ser abalado. Ele estava falando a respeito do Sermão do Monte. E o capítulo 6, Mateus, versículo 6, está inserido dentro desse contexto do Sermão do Monte. Então, ele pensava que todo discípulo teria uma vida de oração. Então, ele disse, quando você orar, você faz o seguinte, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai que está em secreto. E o pai que está vendo o que é secreto vai te recompensar. Primeira coisa, esse texto, Jesus está ensinando sobre oração. E oração aqui está muito mais associado a recompensa do que oração respondida. Percebe isso? Ele está dizendo que se você entrar no lugar secreto e falar ao Pai que está em secreto e que vê o que é secreto, você vai ter um prêmio. Você poderia traduzir essa palavra recompensa como galardão. Ou seja, a vida de oração está associada à maturidade, porque galardão também está associado à maturidade. Se você for comigo aí em Filipenses, só para você ter um entendimento do que eu estou falando, Filipenses 3,14, Paulo está dizendo assim, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu não alcancei, eu não desisti, eu ainda estou correndo a carreira porque eu estou vendo um prêmio, um galardão. Pensa comigo, gente. Essa carta, Filipenses, talvez é a última carta de Paulo, ele já estava preso. Não sei se é exatamente a última, mas eu sei que ele estava preso, estava na prisão por causa do Evangelho. E no final da sua carreira, Paulo está dizendo que ele ainda não alcançou. Quando eu li esse texto, eu fiquei muito condenado. Como assim, Paulo? Depois de tudo que você fez, você ainda não está saciado? Você ainda está dizendo que precisa alcançar uma coroa, que você ainda precisa correr uma carreira? Porque na mente dos apóstolos, prêmio, herança, está vinculado à maturidade. É muito diferente da nossa cultura, onde as pessoas recebem heranças dos seus pais, mesmo que não saibam gastar. Na mentalidade apostólica e do reino de Deus, herança, prêmio, está associado com maturidade. E Jesus está dizendo que a vida de oração no lugar secreto é o que vai fazer com que você receba uma recompensa. Vamos pensar um pouco sobre esse texto, em Mateus 6,6. A primeira coisa que eu acredito é que Jesus não está falando apenas de um quarto físico. É muito possível você e eu estarmos em um quarto físico e sozinhos, e esse quarto não ser um lugar secreto. Quantos acreditam nisso? Que é possível estar sozinho e não estar sozinho. Porque ele está falando de um lugar para duas pessoas. Algumas vezes eu estou no quarto com a minha esposa, mas toda a minha congregação está na minha cama junto com ela. Porque estamos pensando nos problemas da igreja, problemas que temos que resolver, em um ambiente onde deveríamos estar dedicando a nossa vida um ao outro, com coisas que nós só podemos fazer ali e que ninguém mais vai saber, conversas que nós só vamos ter ali em intimidade. Nós estamos trazendo muitas outras coisas para o nosso meio, então, logo, nem sempre um quarto vazio se torna um lugar secreto. Jesus está falando, fazendo uma comparação com o Santo dos Santos. Ele está usando a palavra lugar secreto, a mesma palavra usada no Salmo 91, que fala aquele que habita no lugar secreto, a sombra do Onipotente. O que ele está falando é de um estilo de vida de oração no Espírito. Ele está dizendo, o Pai vê o que é secreto. A parte mais íntima do homem é o Espírito. E o Pai está vendo o Espírito. Ele está falando de uma vida de oração que não depende das suas emoções, que não depende do seu corpo, depende da fé que você tem no Espírito. É um desenvolvimento espiritual, é um crescimento espiritual. E não simplesmente
encontrar uma vida devocional? Quantas pessoas encontram um devocional e não encontram Deus? Quantos já tiveram essa experiência? Ninguém? Meu Deus. Você separa tempo para Deus, você fica sozinho, mas você não encontra Ele. Quantos estão comigo nesse dilema? Meu Deus! Isso não é um lugar secreto. Talvez encontramos as nossas emoções, talvez encontramos o falso eu. O que eu mais encontro é o falso eu. É o cara que quer mostrar para Deus que é espiritual. Já viu isso? Você já viu isso, gente? Por exemplo, eu vou trazer bem para a terra, tá? O cara está doido para esfaquear a esposa. E aí ele vai orar. Ele está com muita raiva no coração. E aí ele muda a voz para orar e fala: Senhor, eis-me aqui. Queima-me em vias nações. Esse é o falso eu que ele está apresentando para Deus. Eu aprendi com o irmão Branham Manning que Deus não ouve a oração do falso eu. Se você olhar a vida de oração de Davi, esse sim é um cara que apresenta o verdadeiro eu. Senhor, eu estou chateado. Os meus inimigos estão atrás de mim. E tem hora que ele briga com a alma. Já viu isso? Fica quieta, alma. Fica quieta, alma. Espera em Deus. Você vai louvar o Senhor. E ele não apresenta um outro ser. Ele leva o coração dele, às vezes, angustiado pelos problemas, pelas perseguições. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Então, se nós queremos encontrar o Pai no lugar secreto, nós precisamos entender que Ele quer ouvir o nosso espírito, do jeito que Ele está, em sinceridade. E ali o Pai vai ver essa realidade, seja lá qual for a realidade, e Ele vai te esticar em maturidade, vai ver a sua sinceridade, de ter um encontro com aquele que pode mudar todas as coisas. Amém, irmãos? Nós podemos, por exemplo, ter um lugar secreto numa reunião coletiva. Criar um ambiente onde o Senhor vem se encontrar com o seu povo, onde não há distrações, onde há foco, onde o nosso coração está unido como um só homem, esperando para que o Senhor toque. Então, é possível. Então, essa é a segunda coisa da importância da oração, é porque ela vai nos esticar, e nós vamos receber recompensa, na medida que entrarmos nessa vida de oração no Espírito. E não simplesmente nas emoções, e não simplesmente fazer por fazer, mas encontrar o Senhor no Espírito. Terceira coisa, por que é importante ter uma vida pessoal de oração? Porque Deus não faz nada na terra, senão por meio e através da comunhão com o seu povo. Isso é uma coisa que sempre me deixava em crise. Deus tem uma vontade. Por exemplo, sei lá, Deus quer salvar uma pessoa, ou uma cidade inteira, um bairro, não sei. Quer derramar um avivamento. Por que Ele não faz logo? Você acha que é a vontade de Deus restaurar a igreja? Por que não faz logo? Se é a sua vontade, o Senhor é soberano, o Senhor pode fazer a hora que Ele quiser, porque Ele é todo suficiente. E Ele não faz, porque existe um princípio que Deus é um Deus pessoal e não impessoal. Nós somos assim impessoais, Deus não é impessoal. Então, por exemplo, para tu ver como Deus é pessoal, vamos pensar, vamos supor que Deus aparecesse para vocês hoje, à noite, de madrugada, e Ele fizesse uma proposta, ou deixasse você decidir, e falasse assim: vamos lá, Leide, vou te dar uma oportunidade de você acabar com todo o pecado da humanidade. E você tem o direito de escolher qual método. Qual método você usaria? Seja sincero. Não. Eu ia apertar um botão. Acho que um botão, Deus. Vou criar um botão. Sumiu todo o pecado.
Uma vez eu perguntei isso numa reunião, o irmão falou, mandava matar todos os homens. Nós somos impessoais, nós gostamos de resolver os problemas sem ter que nos envolver com eles. Percebe? Quando Deus quis resolver o problema do pecado, Ele veio pessoalmente. Ele deixou uma cultura de santidade perfeita, sem pecado, sem dor, sem miséria. E habitou e encarnou no meio de uma cultura ímpia e resolveu o problema do pecado uma vez por todas. Nós conseguimos nos relacionar com coisas, entre aspas, espirituais de forma impessoal. Nós conseguimos ler a Bíblia e não encontrar Deus. Ele disse isso, vocês estão vindo a mim porque dizem que eu tenho o poder ou vida eterna, mas vocês vão às Escrituras tentando achar poder e vida eterna, mas não vêm a mim. A Bíblia estava ali, a palavra encarnada, toda a palavra de Deus estava ali em homem, e eles liam a lei, liam a Bíblia, mas não conseguiam tocar a palavra viva de Deus. Nós lemos a Bíblia como um livro de receita, de forma impessoal. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela cresce, não se desvia. Aí o seu filho cresce e vira um traficante. E você fica ofendido com Deus porque você leu a Bíblia. A Bíblia é uma receita, a Bíblia está dizendo, tem que acontecer. Só que tem um problema. Você não conseguiu encontrar o Deus que escreveu o versículo. Lembra que o Haroldo falou que para obedecer, precisa ouvir a voz de Deus. Eu preciso ter contato com o Deus que escreveu e que inspirou esse versículo. Logo, é possível ler a Bíblia sem encontrar Deus. Então é por isso que o pai precisa comunicar os seus planos, encontrar pessoas que o encontrem, porque ele não vai fazer nada na terra sem antes comunicar o seu plano aos seus servos, aos seus amigos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Diz que ele vai compartilhar segredos. Irmãos, você conta os seus segredos para o padeiro, se ele não for o seu melhor amigo? Você chega na padaria, ô Joaquim, sempre é Joaquim, né, padeiro, o dono de padaria. Joaquim, estou aqui para abrir toda a minha vida para você. Você faz isso, você abre o seu coração para um estranho, só se você for muito esquisito. Deus fala segredos para quem é amigo. E Ele precisa de amigos, amém, irmãos? Hoje. Porque Ele não vai operar o plano dele na terra. Então é assim, Deus tem uma vontade, mas Ele não realiza direto. Então você tem que descobrir a vontade dEle, para orar a vontade dEle, e aí Ele realiza a vontade dEle. Por quê? Porque Deus decidiu, isso é um escândalo para o homem, fazer tudo em parceria com você, um mero mortal, cheio de pecado. E isso vai escandalizar Satanás. Amém? Vamos avançar, porque tem muita coisa aqui. Então, como que a gente pode desenvolver uma vida sólida de oração? Existe um princípio muito legal que a gente vai ver aí. Abre comigo em Levíticos capítulo 9, verso 22 e 24. E em Levíticos 6, verso 9 e ao 12, se eu não me engano. 6, 9 ou 12. Levítico 9, versículo 22 e 24. Leia alguém para mim rápido, com voz de pentecostal. Levítico 9, 22 e 24. Depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas, Arão levantou as mãos para o povo, abençoou e desceu. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostou-se com o rosto em terra. Quem acende o fogo no altar? Deus. Deus inicia. Deus inicia. Portanto, quando
Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho, foram consumidos porque estavam oferecendo um fogo que não foi produzido por Deus. Eles pegaram um isqueiro, não sei o que foi, mas não pegaram o fogo do altar do holocausto, porque esse fogo que Deus acende era o fogo que seria usado em toda a ministração do tabernáculo. Iriam acender a menorá, o altar de incenso, porque é um fogo que Deus produz e não um fogo que nós produzimos. Então, primeira coisa, Deus é que acende o fogo do altar. Vamos a Levíticos 6. Verso 9, ele começa falando, esta é a lei do holocausto. Então, existe uma lei do holocausto. O sacerdote porá sua veste de linho, com calções de linho por debaixo, e tirarás as cinzas, quando o fogo houver consumido o holocausto. Verso 12, o fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali, o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele, queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar e não se apagará. Quem acende o fogo? Quem acende o fogo, irmãos? De quem é a responsabilidade de manter aceso? Uau! Todos os dias, de madrugada, talvez 5 da manhã, limpa as cinzas, troca de roupa, leva para o deserto. Pensa a disciplina. Deserto frio pra caramba, mais ou menos como tem feito aqui pela manhã. E diz que não pode apagar. Tem que queimar 24 horas, é perpétuo. Então Deus nos dá a graça, o fogo do Espírito, a graça da salvação. O Senhor nos dá isso. Quando você nasce de novo, você recebe uma fome que é plantada dentro de você. Eclesiastes 3,11 chama isso de eternidade. Por isso que ele diz em João 17,3 que a vida eterna é conhecer a Deus. Então a fome do conhecimento de Deus é plantado dentro de todo homem, seja ele crente ou não. Mas é ativada quando você nasce de novo, de forma mais profunda. A não ser que você não nasceu de novo. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente o leite. Qual é a primeira necessidade de um bebezinho assim que ele nasce? Leite. Eu particularmente me assusto com gente que acaba de converter e não ama orar, e não ama ler a Bíblia. E não tem fome. Isso é um primeiro sinal. Você quer saber se converteu ou não? Fome. Deus coloca uma fome. E qual é o nosso trabalho para desenvolver uma vida de oração? Responder essa fome. É natural. Você tem uma vida que é eterna, já está dentro de você, está dentro de mim, e essa vida eterna é a vida do próprio Deus para conectar com Deus. É nossa responsabilidade isso. Nutrir a vida de Deus em nós. A graça não é uma coisa estática. 2 Pedro 3,18 fala assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça é algo que nós podemos crescer nela. O problema é que nós associamos graça sempre com perdão. É também, mas sabe o que significa graça? Receber o poder de Deus para fazer aquilo que você não consegue. É possível posicionar o nosso coração diante de Deus na medida que ele é expandido em graça, que nós vamos sermos capacitados pelo próprio Deus a fazer coisas que humanamente não conseguiríamos, como, por exemplo, ser santo. Podemos crescer. O nosso Senhor cresceu. Tem gente que acha que Jesus, quando era pequenininho, ficava quebrando a cabeça do passarinho e curando, assim, pum, 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 pum. Mas não é isso. Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Você pode traduzir a palavra graça como favor. Sabe o que é favor? É quando Deus assina embaixo, estou contigo. Aonde nós podemos encontrar favor, irmãos? Segundo a Bíblia. Diante da face, Números
6 fala: Senhor, resplandeça o rosto sobre ti, te dê a paz, te dê favor. Pelo que me consta, Cristo Jesus vivia diante da face de Deus. Eu gosto da palavra crescer no original, é a palavra procópito, que fala de um ferreiro que bate com um martelo no ferro quente. E ele é esticado. Quantos estão a fim de ser martelados pelo Senhor? Porque há fogo na face de Deus. E o fogo nos deixa maleável. E depois que estamos maleáveis, Deus vai bater. E você vai esticar. E os homens vão ver. Uau! Graça. Mas para crescer na graça, você precisa se dedicar a ela. A resposta que nós damos à graça de Deus é chamado pelos mestres da vida devocional de disciplina. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o esforço não se opõe à graça. Para você desenvolver uma vida de oração, olá, olha aqui para mim, você vai ter que se esforçar. E Deus não está contra esforço. Deus está contra merecimento. Se você acha que é merecedor porque ora, você está fora, porque você só pode orar porque alguém morreu na cruz por você. E abriu o caminho. Então, o merecimento é errado. Mas o esforço é necessário. Você não vai acordar amanhã de manhã, supimpa. Aleluia, vamos orar! Estou cheio de oração nos meus poros. Não! Você vai precisar se esforçar para acordar. E Deus ama isso. Porque a palavra disciplina vem da palavra discípulo. Basta o seu discípulo ser como o seu mestre, o servo como o Senhor. Mateus 10, 24. Não existe um discípulo que não seja disciplinado. Há um custo, há um esforço, há uma entrega, há uma dedicação. E você é que escolhe isso, não é Deus. Deus já acendeu o fogo, irmãos. Essa é a sua parte. Tem vários textos que eu quero ler rápido, porque o meu tempo é curto. Jesus foi o maior exemplo na disciplina. A Bíblia chama ele de filho do homem, que pode ser chamado também de filho de Adão. Ele veio como um humano, um homem, para mostrar o caminho de como se desenvolve uma vida de oração. Então eu vou ler os textos, você tem aí, só para você entender. Primeiro, Mateus 14, 13 diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Jesus tinha uma disciplina, ficar sozinho. Sempre. Um lugar de solidão. Lucas 5,16, ele retirava-se para os desertos e ali fazia o quê? Jogava uno, carteado. O que ele fazia? Orava. Antes de tomar uma decisão importantíssima, você gasta a noite inteira em oração? Olá, irmãos, estamos juntos. Jesus, antes de escolher os 12, Lucas 6, verso 12 e 13, diz que ele varou a noite inteira orando. Antes de tomar uma séria decisão. Marcos 1, 32, o que eu mais gosto, diz que ele passou o dia inteiro curando as pessoas dos seus demônios, das suas enfermidades, libertou uma cidade inteira. Avivamento caiu e ele passou o dia inteiro curando e libertando as pessoas dos demônios. Quando eu vou pregar numa cidade, viajo, passo 2 ou 3 dias pregando, no outro dia eu quero dormir até meio-dia. Quando é longo assim, de pregar 3 vezes ao dia, eu fico muito cansado. Só que o texto diz que depois dele curar uma cidade inteira, ele levantou-se de manhã cedo, ainda escuro, e procurou um lugar para orar. Tem gente que acha que Jesus era um hippie à toa, que ele não trabalhava, que ele não tinha, sabe? Eu já tive essa experiência, irmão, de ministrar, expulsar demônio de pessoas. Cansa fisicamente. Eu expulsava o demônio da mesma pessoa o ano inteiro, na verdade. Chegava 10 da noite, eu ministrava 3 reuniões diárias. Eu estava, uau! Você imagina uma cidade inteira. Pensa, no seu bairro tem endemoniado? Quantos acham que tem? Imagina você libertar todos os endemoniados.
Ia levar tempo, né? E aí, 5 da manhã, você acorda. Pai, qual é a sua agenda hoje? Esse é o exemplo. Cristo separava tempo na agenda dele. A questão é, você pode dizer, mas eu não tenho tempo, irmão, eu sou tão ocupado. Eu faço faculdade, eu trabalho. Coitadinho, né? Ninguém tem falta de tempo, todos têm falta de prioridade. Quando você achar alguma coisa que você valoriza, você vai encontrar tempo. Os nossos valores são aquilo que nós mais gastamos: dinheiro, tempo e esforço. Quer que eu diga quem é você? Me diz onde você gasta o seu tempo, com o que você gasta seu dinheiro e aonde você está empreendendo esforço físico. São os seus valores. Jesus disse, onde estiver os seus valores, o seu tesouro, é onde você vai dedicar coração. Então, ninguém aqui, por mais ocupado que for, tem falta de tempo, mas sim de prioridade. Eu me lembro que a minha época mais frutífera na oração, quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, o meu único tempo era levantar às 5 da manhã. Nós somos muito mais disciplinados nessa época do que quando, por exemplo, estamos de férias. Quem pode concordar comigo, os jovens aí? Parece que quanto mais tempo te sobra, menos disciplina também. Não é assim? Porque você sempre pensa, não, de tarde eu faço. Não, de noite eu faço. Então você enche a tua vida de muitas coisas, menos a coisa mais importante. Então, o que é uma disciplina espiritual? Disciplina espiritual é se esforçar para fazer aquilo que você pode, para receber poder, para realizar o que você não pode. Quer que eu repita? É bonito, né? Aprendi com Richard Foster. Não é minha essa frase. Disciplina espiritual é se esforçar para fazer aquilo que você pode, ou seja, posiciona o seu coração diante dele, e aí você recebe graça e poder para realizar o que você não consegue. Por exemplo, quantos aqui têm muita facilidade de amar os inimigos? Inimigo mesmo, não é o patrão que pega no teu pé porque você chega atrasado no trabalho todo dia. Falando inimigo. Você não tem poder para isso, mas você consegue separar 30 minutos por dia para orar. Ah, consegue sim. Desliga a televisão, desliga o computador. E separa e posiciona o teu coração diante daquele que pode te dar graça para amar os inimigos. Disciplina não é apenas restrição, mas é caminhar para a liberdade. Pensa num ginasta. Ele gasta anos da vida dele disciplinadamente realizando um treinamento. Quando você olha nas Olimpíadas, parece que você consegue fazer aquele movimento também, de tão gracioso que é. Não é assim, irmãos? Você olha um grande jogador de futebol, Neymar, sei lá, e você vê ele fazer aquelas pernas fininhas dele. Você acorda de manhã, vai para a peladinha, né, Romilton? Vou fazer. Ah, não vai mesmo. O Neymar está desde 12 anos, 10 anos de idade, praticando o esporte. Desde os 8, olha, tem uma Neymarzete aqui. Sabe tudo. Estou brincando. Então, eles treinam a vida inteira para praticar poucas horas na Olimpíada. Neymar treinou a vida inteira para jogar 5 jogos, que foi o momento, né, da carreira dele até agora. Neymarzete mesmo. Foi lindo, Pedro. Falou, foi lindo. Mas você gasta... João Batista gastou 20 anos no deserto para ministrar 6 meses. Nós queremos ministrar 18 anos e ficar 6 meses no deserto. A gente inverte. Nós somos precoces, banda larga, micro-ondas, tudo muito rápido. Não é assim. Então, isso é disciplina. Vai exigir de você esforço, dedicação. Amém? Agora, como começa esse negócio? Tem que ter um start.
Então, tem 3 coisinhas que estão na sua cabeça, que estão na minha, que te atrapalham para você começar. A primeira coisa é uma palavra chamada, muito comum no meio da igreja, condenação. Quantos aqui falaram, Senhor, amanhã eu vou orar? E você ora segunda, ora terça, quarta, você falha e você nunca mais volta lá com vergonha de Deus. Me ajuda aí, gente, por favor. Só eu? Ou tem um monte de querubim aqui? Ou então, quantos aqui já discutiram com um amigo, com a esposa, alguma coisa do tipo, e ficou tão condenado porque você brigou, e xingou, esbravejou, e aí você também abandonou o lugar de oração porque você não foi bonzinho? Quem já fez isso? A questão é, o que te qualifica a entrar diante de Deus não é se você faz tudo certo. O que te qualifica a entrar diante de Deus é o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 19, fala para a gente entrar com coragem e ousadia no Santo dos Santos. Agora, pensa comigo. Vamos supor que esse versículo estivesse sendo lido para Arão, no Velho Testamento. Estão comigo, gente? Eu peguei Hebreus 10, 19 e falei, Arão, meu amigo, vamos entrar lá no Santo dos Santos com coragem? Ei, o que você bebeu? Você quer me matar? O lugar mais terrível do universo, o trono do santo Deus, você está me chamando para entrar com coragem? Às vezes a gente traduz a palavra temor por honra, mas temor era medo. É como se esses caras que trabalham nessas torres de eletricidade, há medo, o medo é bom ali. Se ele não tiver medo, fica ousado demais, ele cai. E a gente está falando de um lugar terrível, de um santo Deus. E aí Hebreus vem e fala, vamos entrar lá com muita coragem e confiança pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Quando Deus olha para a sua vida, Ele vê o sangue do Filho dEle. Você está coberto. É óbvio, o sangue opera na luz, quando há confissão. Mas é o sangue que te qualifica a entrar. É o sangue. Então, quando você cai, levanta e anda, meu amigo. Falhou um dia, começa no outro. Reposiciona, Deus, pela tua graça. Falhou de novo, recomeça. Deus não está olhando para nós como pessoas rebeldes. Ele nos olha como filhos imaturos. Já pensou quando meu filho Benjamin cai, eu arranco as pernas dele? Não quero que você ande mais. Não, ele é imaturo, ele ainda está aprendendo a andar. Quando ele cai, eu levanto, vamos, filho, eu estou contigo aqui. Você falhou hoje, mas você vai continuar. Deus não está olhando você como um hipócrita que não orou a última hora. Ele está te olhando como um filho e uma filha amada. Se você nunca ler a sua Bíblia, se você nunca mais orar, Deus te ama. Oi. Orar não é para ser aceito, você já foi. Você já foi aceito. Mas Ele te ama tanto, tanto, que Ele quer te dar mais do coração dEle. Segunda coisa que nos atrapalha, emocionalismo. Quem é emocional aqui? Só que olha só o problema. 90% das vezes que eu vou orar, eu não sinto absolutamente nada. 365 dias, 364, seco. Sem emoção. Tem gente que lê a Bíblia e pensa que a Bíblia é como novela, que é um capítulo após o outro, o mesmo dia, entendeu? Não. Daniel foi para a Babilônia com 12 ou 13 anos. Ele foi receber visitações angelicais com 84 anos. Tem gente que lê a Bíblia e pensa que Daniel jogava futebol com os anjos. A prática de Daniel era 3 vezes ao dia, de frente para Jerusalém. 3 vezes ao dia, de frente para Jerusalém. 3 vezes ao dia, sem anjo, sem nada. Emocionalismo. Nós somos viciados em emoção. E a Bíblia fala para nós termos fé,
Porque fé é o que agrada a Deus, e Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível. As emoções não são erradas na nossa devoção, elas são muito importantes. Mas depender delas para desenvolver vida espiritual, fracasso. É no espírito. Um dia você está triste, um dia você está animado, um dia você brigou, um dia você está preocupado. Então, nós somos muito viciados em emoção. Quantos aqui já leram o livro Bom Dia, Espírito Santo, e acordaram de manhã e falaram Bom Dia, Espírito Santo, e não passou nenhuma pena de anjo no teu quarto? Porque nós tentamos reproduzir experiências de pessoas que levaram talvez 15, 30 anos buscando ao Senhor. Você lê a biografia de John Wesley e você fica deprimido. Há uma história de John Wesley que ele chegou em casa às 8h05, e o método era eu dormir às 8h. 8h05 ele estava na escada, ele dormiu na escada. Que tamanha disciplina! Chega a ser grosseiro isso. Mas ele só foi John Wesley. Ele era, mas ele marcou a história. Eu gostaria de ser exagerado como ele. Mas pensa, nós não podemos olhar aquilo que John Wesley conseguiu em 30 anos de estrada e tentar viver amanhã de manhã. É depressivo, é frustrante. E talvez Deus nem queira o que você seja, assim, a experiência exata de John Wesley. Deus tem algo para você, amém? Diferente, pessoal. Então, essa é a terceira coisa, na verdade, já adiantei, que é a comparação espiritual. Quando você fica olhando para a vida de alguém mais maduro e tenta reproduzir aquela vida no outro dia de manhã. E aí você frustra. Eu conheci um irmão que orava 12 horas todos os dias. E aí eu ouvi o testemunho dele, na segunda-feira eu fui tentar praticar. 15 minutos. Parecia que eu estava 6 dias no quarto. E eu falei, Deus, como que esse cara consegue? É só porque ele está fazendo isso desde 1967. Eu comecei ontem. Porque é um exercício. Amém, irmãos? Paulo fala assim, exercita-te na piedade. 1 Timóteo 4, 7 e 10. O que significa exercitar na piedade? Ele usa uma palavra grega, gumnazo, que significa treina pequenos percursos para correr uma maratona. Paulo está falando o seguinte, meu amigo, se você quer ser piedoso, ser como Jesus, é melhor que você faça todos os dias 15 minutos, até que você ganhe condicionamento espiritual e você começa a fazer mais tempo. Então, começa pequenininho, começa humilde, separe todos os dias. Será que nós somos capazes de separar 20 minutos diários, irmãos? E desligar tudo e ficar só com o Senhor? Amém? Todos os dias, de segunda a segunda, com a sua Bíblia, com o Senhor. É isso que Paulo está falando. Ele está falando para você andar com Deus. A maioria quer correr com Deus. A Bíblia usa essa palavra correr e ela relaciona correr com vocação. Os jovens querem saber se são missionários, se são profetas, se são apóstolos. Não são jovens, a igreja inteira. Já querem correr a carreira vocacional, mas nem andam. É impossível correr a São Silvestre com a minha silhueta, com o meu condicionamento físico. Eu não vou chegar nem na metade da metade. Eu preciso começar a caminhar e me condicionar e aumentar a velocidade do caminhar. E é isso que Paulo está propondo para cada um de nós aqui. Começa pequeno, mas começa fiel. E Deus vai te dando graça, aí você vai crescendo. Você pode pegar o exemplo de Maria de Betânia, por exemplo. Em João 12, fala que ela derramou um perfume sobre Jesus e que foi algo tão extravagante que Mateus 26, 13 diz que aonde esse testemunho fosse contado, ela seria lembrada. Ela marcou a memória de Deus. E Deus testemunha sobre ela. Uma coisa é você testemunhar sobre o Senhor e outra é Ele testemunhar sobre você. E a gente precisa perceber que ela rompeu muita coisa, ela rompeu cultura machista. Uma mulher não podia estar na sala quando os homens estavam reunidos. Ela juntou 1 ano de salário. A gente precisa ler a Bíblia de forma literal, não é folclore. Pensa em 7 mil reais, se fosse um salário mínimo. Um perfume de 7 mil reais derramado. Ela usou o cabelo. Qual é a parte do corpo que a mulher mais gasta dinheiro hoje? Cabelo.
Só que, ouça, não tinha asfalto em Jerusalém. E nem tênis. O pé de Jesus estava bem sujo e fedorento. E ela usa o cabelo, que fala da dignidade da mulher, ela abre mão de tudo. Então aquele movimento de adoração é extravagante, marca o Senhor. Mas onde começou essa extravagância? Começa em Lucas 10, 48, que a Bíblia diz que ela sentava aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. No original, palavra, fala uma palavra que produz instrução. E diz que ela escolheu fazer uma coisa. O convite para o Senhor, do Senhor hoje é: sente aos pés dele, mesmo que seja pouco tempo. A palavra de Deus é criativa e poderosa para recuperar o nosso coração para Deus. Amém, irmãos? Mas você precisa escolher isso. Passos práticos. Alguém pode me ajudar com o data show? Está tudo pronto ali. Oi? A gente vai tentar chegar aqui, se Deus ajudar. Enquanto ele ajeita ali, vamos olhar aqui algumas coisas, dentro de passos práticos. Primeira coisa, está na sua apostila aí. A quem oramos? Isso é muito importante, prestem muita atenção nisso agora. Depois você escreve, depois você ouve a palavra, depois você pega o MP3, ouve isso. A quem oramos? Quando Jesus foi ensinar sobre a oração, em Lucas 11, os discípulos já estavam ministrando, estavam exercendo o ministério em Lucas 9, mas ainda não sabiam orar. Qualquer semelhança, mera coincidência. Ensina-nos a orar, Senhor. Como João ensinou os seus discípulos, provavelmente olharam o resultado do ministério de João e falaram: uau, o reino de Deus está vindo. Ensina a gente a orar. E a primeira palavra que Jesus fala, quando ele vai ensinar sobre a oração, qual é? Qual é? Bem alto. Pai nosso. A quem oramos? O Pai de Jesus é o teu Pai. Quais são as duas figuras que mais ferem hoje a sociedade? Figura familiar. Pai e marido. Maridos divorciam, maridos traem, maridos batem nas esposas. E ao mesmo tempo são pais. Quais são as duas figuras que transmitem mais afeto na Bíblia de Deus? Figura de Deus. Quais são? Pai e Deus noivo. Deus Pai e o Deus noivo. São as duas figuras que mais a nossa geração tem visto ferir. Com certeza que nessa sala existem pessoas que foram abusadas pelos seus pais, violentadas pelos seus pais, se não pelos pais, talvez por uma autoridade que represente a paternidade depois. E quando você vai orar, você começa a se relacionar com Deus sob a perspectiva da revelação terrena de pai que você teve. Se o seu pai sempre chegou atrasado, você sempre pensa que Deus vai te deixar na mão. Se o seu pai era muito duro, grosso e agressivo, você sempre vai enxergar Deus como alguém que está prestes a te punir porque você pisou fora da faixa. E nós precisamos dessa revelação paterna de Deus. Nós achamos que é algo de escolinha dominical, mas é algo muito poderoso e que a nossa geração precisa entender que Deus te ama como um pai. Vem aqui, rapidinho. Para você entender. João 17, 26. Tem um texto muito... Anota aí para você ler. Pensa que Deus está amando do céu. Eu sou Jesus. Qual é o seu nome? Luísa. Está aqui a Luísa. Deus está amando. A quem Ele ama mais? A quem Deus Pai ama mais, irmãos? Querem ler a Bíblia?
Quem Deus Pai ama mais, a Jesus ou a ela? Que está lá em João 17, 26. Hein? Percebe a dificuldade? Obrigado. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia é legal. O Senhor quer restaurar o primeiro mandamento, mas nós não temos força para isso. A força vai vir da revelação da paternidade de Deus. João 17. Vamos ver, eu acho que o 23 primeiro. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amastes, assim como que Deus Pai nos amou. Meu Deus. João 17, 26. E fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amastes esteja neles. É um amor furioso, violento, apaixonado, não é teológico. Cantares 8:6 fala que esse amor é como chamas de fogo, mais forte que a morte, paixão inflexível contra a sepultura. É um amor tão violento que quando nos pega, resiste à morte, resiste ao sofrimento, resiste à dor. Porque os cristãos conseguiam ver os seus filhos serem assassinados e não negavam a fé, porque o amor é mais forte que a morte. O Pai de Jesus é o teu Pai, e Ele te ama violentamente. E quando nós descobrimos isso, nós deixamos o formalismo de lado. Nós oramos em nome de todos os profetas, menos daquele que nos dá o Espírito que clama Abba Pai. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias, Sofonias, Miqueias, Sofonias. Parece que é o Deus deles, mas é um nosso. A Bíblia diz que Ele colocou um Espírito que está gritando: Papai! Tem um Espírito que grita por paternidade. Percebe as nossas orações? A linguagem que a gente usa é estranha demais. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Vossa Excelência, Sua presença aqui, Senhor. Você já pensa numa criança assim? Chegar para o pai e falar: Ô Pai, excelente Pai, poderoso Pai, conceda-me R$1, Pai, para um picolé, Pai. Retirar-me-ei, Pai. Gente, não consigo ver Deus assim. Pai, estou sendo tão tentado, Pai. Está tão difícil, Paizinho. Preciso muito. Pai, Paizinho. Eu não sei ser homem, eu não sei ser marido, eu não sei ser pastor. Pai, preciso da sua graça. Idolatria significa adorar ao longe. Um Deus impessoal, que não se envolve com as suas dores. É muito importante a quem oramos. Pai. Ele é o nosso Pai. Amém, irmãos? Eu oro para que você receba a revelação da paternidade de Deus. E que todo espírito de orfandade seja quebrado. E que você pare de procurar nos homens aquilo que só o teu Pai pode te dar. Eu oro pelo espírito de adoção, gritando no seu espírito pela paternidade de Abba Pai. Eu abençoo você, para que você de hoje em diante se comporte como um filho e não mais como um bastardo. Liberta-nos, Senhor. Amém? Durante muito tempo eu ficava procurando Deus nos homens. Eu sempre quis ter um pai.
Um dia ele falou comigo, para com isso, eu sou teu pai, vai ser pai para outros. Tem um monte aí esperando você adotar. Vai cuidar de outros. Eu ainda estou descobrindo essa faceta de Deus, amém, irmãos? Não sei tudo sobre Ele como pai. De vez em quando me pego num espírito de órfão. Aí ele vem, não, eu estou contigo. Por que você está ofendido com ele? Eu não vou te ofender. Por quê? Então, pai, muito importante, quando e onde orar. Se você não tiver uma agenda, dificilmente você vai conseguir orar. A oração é tão importante que eu organizo toda a minha agenda em torno dela. Por exemplo, eu deixo a roupa que eu vou usar no dia seguinte separado, eu deixo o café já lá na água separado, eu tenho uma cadeira e um lugar arrumado, porque eu não preciso perder tempo para arrumar, então todos os dias eu estou ali naquele lugar. Eu tenho um horário específico onde todos os dias eu vou orar. Então, primeira coisa, precisa ter um lugar, amém? Você precisa de um horário fixo. Ah, mas isso é religiosidade, irmão. Deus é legal. Vamos lá. Você quer casar, você conhece uma pessoa interessante. Aí você fala assim, nossa, eu queria tanto te conhecer mais, mas a gente se esbarra por aí. É assim? É, irmãos? Não. Se você fizer isso, você não casa, hein? Tem que ter hora e lugar. Que dia? Que horas? Porque é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Então você precisa ter uma agenda onde você vai escolher o melhor horário para você. Para mim é de manhã, para outros é de madrugada, não sei. Mas desde que seja um horário que você esteja acordado e não faça como um colega meu que evangelizou Deus orando. Ele estava com tanto sono que ele falou assim, Senhor, Jesus te ama, Deus. E ele levantou assim e falou, meu Deus, o que eu estou falando? Fez apelo, Deus, você quer aceitar Jesus? É verdade. Eu fui orar uma vez de joelho, dormi, eu comecei a orar pelo Edmundo do Vasco. Falei assim, meu... Tá precisando mesmo, né? Deus é soberano. E eu percebi que eu precisava de um horário onde pudesse estar acordado para orar. Então você precisa de uma... Quer ver uma coisa boba? Uma posição que você não fique sonolento. Eu fico sentado. É melhor, se eu ficar ajoelhado, eu durmo. Algumas pessoas andam. Às vezes eu ando também quando está brabo. Eu já cheguei ao ponto de botar a cabeça debaixo da torneira gelada para não dormir. Então é preciso agenda, horário. E todos, dica. É dica, hein, gente? Isso. Se você não está anotando, você está perdendo. Isso é dica. Horário fixo e um horário B. Pode acontecer, tem gente que tem filho pequeno, neném, não dorme à noite, já aconteceu comigo de eu não conseguir acordar no horário e eu tenho um horário B. Isso é importante. Sempre deixa o horário B lá, é 3 da tarde, é 11 da noite, beleza. Então, isso é muito importante, que você tenha um lugar, que você tenha um horário. Arrume um lugar, arrume um horário. Muito importante. Faça um grupo de pessoas de prestação de conta devocional. Você dá o horário, 5 pessoas, um grupo, tá? Você dá um horário, vou orar tal dia, todos, cada um tem um horário. E durante a semana vocês se monitoram. Se está fazendo, como está sendo. Gente, isso é muito prático e ajuda. São coisas que a gente coloca em prática lá com os nossos irmãos lá em São Gonçalo, tá bom? Ajuda mesmo. A gente precisa gerar uma cultura de oração. A palavra cultura é a mesma coisa que cultivo, agricultura, cultivo da terra. Para cultivar, precisa de atenção, precisa de semear, precisa de cuidado. Então, nós precisamos de outros irmãos para nos ajudar a gerar uma cultura de oração em nosso meio. Amém? Agora, muito importante, às vezes você sabe que Deus é teu pai, que Ele te ama. Você também separa um lugar, mas aí quando você vai orar, você não sabe o que orar. Quem já passou por isso? Não sabe nem por onde começa, porque é uma pessoa que você nunca encontra, né? Já viu? Que você não conhece pessoas e fica assim...
Então, tempo, né? O sol. Você não tem o hábito. Então, aí entra o que eu aprendi com o irmão Mike Bickle, que eu chamo de listas de oração. Amém? Eu botei aqui, pode apagar, Isa. Só um minuto. Agora deu pane. Tem como botar cheio? Então, as listas de oração, por exemplo, toda a vida devocional cobrem essas 5 coisas. Vê se não é. Todos nós oramos por intimidade. Todos nós oramos por sabedoria, decisões pessoais, ministeriais, o que fazer, com quem que eu caso, com onde eu vou trabalhar. Sim ou não, irmãos? Sim. Todos nós oramos por santidade, caráter, integridade. Senhor, muda meu coração. Hoje a gente orou muito isso. Todos nós pedimos também o quê? Poder, unção para pregar, dom de cura, profecia. E todos nós intercedemos em algum momento, ou por cidades, pessoas, nações, autoridades. É muito vasta a lista de oração dentro de intercessão. Então, o que nós aprendemos? A desenvolver listas dentro desses tópicos. Como? Orando a Bíblia. No tópico intimidade, vamos lá, gente, passa aí para eu deixar um exemplo. Então, eu faço a minha lista de oração. Isso é uma lista minha de oração, tá? No tópico intimidade, eu escolho... Aqui eu botei 2 versículos, mas às vezes eu boto mais versículos, tá? Eu botei um versículo que fala sobre intimidade. Êxodo 33, 13. E aí eu oro. Pai, se eu achei graça aos seus olhos, eu te peço, Senhor, me mostre os seus caminhos para que eu continue te conhecendo. Simples, né? Tem gente que nunca orou meia hora. Estão orando 1 hora com essas listas. Oi? Isso. Eu vou parafrasear o versículo. Quantos acham que isso é simples? Levanta a mão, gente, me ajuda, por favor. Preciso saber mesmo se é ou não. Detalhe, não é obrigado a ficar preso à lista. Se o Espírito sopra, tu vai. Mas nem sempre há tanta inspiração assim. Então, você vai estar orando a palavra inspirada. Assim é a geração dos que... Eu leio, às vezes, o versículo em voz alta, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Pai, faz de mim parte de uma geração que anseia pelo teu rosto, que deseja te conhecer de forma íntima, poderosa. Gente, só nesse negócio a gente já gasta 15 minutos orando a Bíblia. E aí, em cada tópico, sabedoria, versículos de sabedoria, e por aí vai. O que eu vou fazer para ajudá-los? Eu vou mandar para vocês pelo e-mail vários modelos de listas que você pode usar durante 10 anos da vida. Tem um livro que eu vou mandar para vocês que é ensinando desse jeito que eu estou fazendo, mas é para você ter em mãos e dar para os irmãos e coisas do tipo. Então, você desenvolve listas de oração. Na intercessão, você pode botar cidades e usa versículos. Eu estou orando muito pela unidade da igreja. Então, eu boto um versículo sobre unidade, começo a orar, Pai, em São Gonçalo, derrama unidade para que seja um, para que o mundo te conheça. Então, começa a interceder segundo o que a Bíblia diz, porque, às vezes, orações das nossas cabeças são muito antibíblicas. Já viu isso? Então, usar a Bíblia é legal, assim. Deus fica feliz. E é muito prático. Então, essa é uma dica que eu quero deixar com vocês, que é muito, que eu uso muito. Tem mais um tópico de sabedoria. Efésios 1,17, derrama sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Pai, te peço sabedoria espiritual para cada decisão da minha vida. Me leva à revelação da sua mente para que eu ande segundo sua vontade. Então, a gente fez essas listas para todos os irmãos e toda semana a gente vai trocando até que eles aprendam a desenvolver suas próprias listas. E alguns já estão desenvolvendo. Então, você gasta numa lista dessa de oração, com 5 ou 6 páginas, cerca de 1h30 orando. Facinho. Só 1h30. Beleza, gente? Estou ajudando? Que bom. Eu tenho 10 minutos. Quero ensinar sobre meditação. Como medita na Bíblia. Ok? Existem 3 maneiras que eu acredito que podemos ler a Bíblia. Podem ter outras.
Primeiro, ler a Bíblia toda, de capa a capa. Sempre toda. Para quê? Para ter um conhecimento geral. Talvez você não vai decorar tudo, mas você vai ter um entendimento que quando alguém citar um texto do Velho Testamento, está na Bíblia, pelo menos, né? Eu ia ensinar para os músicos. Músico é o bicho mais analfabeto de Bíblia que eu já conheci. Porque normalmente eles tocam e depois, na hora da palavra, eles vão lá para trás namorar. Bom, na minha época era assim. Pode ser que mudou e eu vou ficar feliz se mudou, mas a maioria dos que eu tive contato era bem difícil. E aí, você ensinar sobre a adoração do tabernáculo, o cara não sabia que existia tabernáculo na Bíblia. Você tinha que abrir o texto. É difícil para o pregador ter que ficar convencendo a pessoa de que ele está falando a Bíblia. Não pode só citar por cima, você tem que, é tipo alfabetizar. Abre lá. Então, leia a Bíblia sempre toda. Uma vez ao ano, leia toda. Agora eu estou me dedicando num outro método, de ler livros avulsos, mas todo, não na ordem de Gênesis. Leio Isaías, depois vou para Ezequiel, eu vou marcando cada mês qual livro que eu vou ler. E quando acaba o ano, eu volto de novo, arrumo outro método, mas eu tenho que ler a Bíblia toda sempre. Então, essa é uma das formas. Segunda forma de ler a Bíblia é ler ela estudando. Aí talvez você não consiga fazer todo dia. Estudar a Bíblia todo dia é difícil. Sim, a não ser que o cara faça só isso. Mas normalmente quem trabalha, coisa, não dá para estudar todo dia. E aí uma dica para estudar a Bíblia: estude todo o conselho de Deus. Ao invés de estudar livros ou temas isolados, compre os livretos 7 Alianças e as 9 divisões da Bíblia. Mais um merchan. Porque esses livretos vão te dar uma visão panorâmica e geral de todo o plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você pode estudar a Bíblia toda com esse material. Então, um outro conselho é, você precisa de um bom comentário bíblico, e depois eu posso dar dicas. E se você quiser ter um programinha chamado Libronix, é muito legal também. Eu não sei ler grego nem hebraico, mas esse livro traduz a Bíblia para o grego e hebraico transliterado em português. Você pode comprar ele por R$60 e instala no seu computador em de mais 5, então você pode estudar a Bíblia. É óbvio que precisa ter cuidado com os originais, tá? Porque você pode viajar, mas é para só ter uma noção, porque às vezes tem texto que é muito fora, tem palavras que não dizem o que realmente queria dizer, e aí ajuda bastante nesse sentido. Então, isso é uma coisa importante. E a terceira forma de ler a Bíblia é de forma meditacional, devocional. E aí não é para estudar, não é para decorar, nem para ter um conhecimento geral. É para deixar a Bíblia ler você. Bonito, né? É quando a palavra de Deus começa a esquadrinhar o seu ser. É diferente. Então, isso que eu quero falar. Primeira coisa que você precisa fazer para meditar na Bíblia é ler a Bíblia, né? Então, abre comigo aí, por exemplo, em Salmo 27, 4. Vamos lá, abre aí. É de verdade mesmo, estou dando dica prática. Abre não? Vai abrir. Salmo 27, 4. Eu deixei escrito aqui. Estou dando dicas, tá, gente? Anota aí, depois eu falo, você anota, tá? Então, primeira coisa, quando você vai meditar, não medite em grandes passagens. Textos, não dá para meditar lendo o Salmo 119 todo. Então, no começo, pode ser passagens mais fáceis. Os evangelhos, salmos, ou um versículo mesmo que você gosta. Tem várias passagens, tem passagens da Escritura que você gosta aqui, né, gente? Então, você pode escolher um versículo. Quando você está começando, é assim. Você vai escolhendo o que você mais tem interesse, tudo. E, às vezes, na leitura geral, vai te saltar versículos. E aí você bota no canto assim, opa, amanhã eu vou meditar nisso. Como também inspiração para estudar temas. Você bota lá no canto. Estão pegando as dicas, gente? Então, eu estou falando, eu faço isso há 10 anos. Esse negócio é verdade, assim, funciona. Então, você vai ler um texto, por exemplo, Salmo 27, 4. Você vai ler esse texto devagar. 2, 3,
4 vezes, não sei quantas vezes. E, de repente, vai te saltar alguma coisa aos olhos, alguma coisa dentro do texto. Uma frase, uma palavra. Aqui eu destaquei uma coisa. Vamos supor, estou lendo na minha casa e saltou essa palavra, uma coisa. Então, em silêncio, eu começo a fazer perguntas a Deus. Senhor, o que significa uma coisa? O que significa uma coisa para a minha vida aqui em São Gonçalo? O que é ter um coração de uma coisa? Eu faço perguntas a Deus sobre aquilo que eu acabei de ler. Começo a perguntar a Deus. E essas perguntas se transformam em orações. Senhor, isso tudo em silêncio, eu não estou falando em voz audível. Senhor, me dá um coração de uma coisa. Eu quero ser focado em Ti. Isso é meditar, isso aí não é orar. Isso é só mais uma coisa para você botar no seu tempo de oração. E, atualmente, eu estou fazendo assim. Pensa que isso aqui é o meu caderno, tá? E aí você tem esse princípio, ler, escrever, orar e cantar. Então, é assim que está no meu caderno. De meditar. Outra dica, tenha um diário. Então, isso é o meu diário, tá? De oração. Então, eu faço assim, eu leio o texto na Bíblia, depois eu escrevo o texto no meu caderno. Por quê? Porque se eu ficar lendo a Bíblia, eu vou vagar e querer em outros textos. Então, eu escrevo do jeito que está no meu caderno. Depois eu pego o que me salta aos olhos e escrevo de novo embaixo. E aí eu começo a fazer essas perguntas. Senhor, o que é isso para mim? O que o Senhor está querendo falar? E aí vai vindo impressões no meu espírito. Parece que é imaginação, mas é porque você está pensando sobre o que você leu. Então eu começo a anotar aquilo que eu estou pensando. E depois eu oro aquilo que eu estou pensando. E depois eu passo para o versículo seguinte. Às vezes, versículo no máximo, medito em 3 versículos. E aí você vai encharcando a sua alma com as Escrituras. E isso também ajuda a memorizar as Escrituras. Você vai memorizando a Bíblia. Amém, irmãos? Estou ajudando? Os mestres devocionais chamam isso de Lectio Divina, um dos nomes, né, que se usa. Não é isso, Pedro? Lectio Divina, né? De interiorizar as Escrituras. Pensar. E outra, às vezes eu levo isso para o meu dia inteiro, para o meu trabalho. Eu boto no celular a frase, eu boto um bilhetinho na geladeira, de repente estou escovando. Uma coisa. Deus. Um dos termos da palavra meditação é ruminar. Uma coisa, Senhor. Me dá uma coisa. Um coração só para Ti. E você começa a praticar isso o dia inteiro. Irmãos, eu encorajo vocês. Comece a fazer isso. Faça isso em grupo. Dá para fazer Lectio Divina em grupo. Muito bom também. Separem a agenda. Façam 15, 20 minutos. Que comece simples. Mas que vocês sejam fiéis em fazer isso. Eu percebo que, às vezes, nós falamos de muitas coisas muito altas, mas as básicas nós deixamos de lado. O irmão Rick Joyner disse que aquele que faz o básico bem feito prosperará nos últimos dias. A saber, leitura das Escrituras e a oração. É muito importante entender que oração não é só pedir coisas a Deus. Oração tem a ver com ouvir Deus. Se eu definisse a palavra oração, eu iria definir que oração é o falar de Deus ao nosso coração, que reverbera o nosso falar a Deus. Orar não é falar. Orar tem a ver com aquietar e ouvir. Então, na medida que você vai aquietando e meditando, você vai tendo conteúdo bíblico para levantar ao Senhor em oração. Deus precisa levantar essa geração e não tem um outro meio, senão por meio do lugar secreto. Não tem jeito de ser santo se não frequentar o lugar secreto. A santidade vem do favor de Deus.
E o favor de Deus está na face dele. Amém, irmãos? Uma outra coisa que eu esqueci, pensamentos. Quando você vai meditar, você vai pensar em 1 milhão de coisas. Anota tudo o que você está pensando antes de meditar. Todas as suas tarefas do dia. Tipo uma agenda de oração e de coisas aqui. Você bota para fora os pensamentos que ficam vagando. É comum, gente. Você é um ser humano. Sua mente vaga mesmo. E silêncio é uma coisa que a gente não aprendeu. Nós temos dificuldade com o silêncio. Nós somos a influência pentecostalista de que oração é falar o tempo inteiro, gritar o tempo inteiro. E a Bíblia fala que Deus falou com Elias num sussurro suave. Os tradutores judeus falam que a voz de Deus estava no silêncio. Imagina um cara acostumado com eventos pirotécnicos. Fogo, chuva, raios, trovões, e aí Deus vem com fogo, terremoto e vento. Parece que Deus estava testando a sensibilidade de Elias. E ele não estava nada disso, e de repente, Elias, vem para fora. Deus não está gritando. Ele está falando baixinho, porque só ouve quem está muito perto dele. Vem para fora, Elias. Acalma a tua alma. O avanço do plano de Deus depende de pessoas que ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas. Engano está vindo sobre a face da terra. Falsos ensinos. E nós precisamos aprender a ouvir o sussurro do nosso Deus.